Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 120, que vai ao ar no domingo, dia 20 de março de 2022. Eu queria agradecer o carinho de todos vocês, o feedback, o retorno que vocês têm dado pelos programas anteriores. Queria agradecer a audiência, agradecer você que está aqui no canal do YouTube todos os domingos, você que está me ouvindo na plataforma de podcast que você mais gosta, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Muito obrigado pelo carinho. Se você está gostando de Tributologia, eu peço por favor que você se inscreva no canal, dá o seu like aqui no vídeo, compartilha, porque o objetivo do Tributologia é levar conhecimento. E hoje eu trouxe um assunto que certamente vai gerar muita polêmica. Eu não sei se deveria voltar nesse assunto, né? Mas como eu não consigo me controlar, eu vou falar sobre a Lei Complementar 192 de 2022, que é a conversão do PLP número 11, né, que regulamentou a tributação monofásica do ICMS sobre combustíveis. Por que eu sou teimoso em falar sobre esse assunto? Eu já havia feito um Tributologia comentando o PLP número 11. Eu recebi uma enxurrada de críticas, pessoas achando que a minha opinião era política. E vocês que me acompanham no Tributologia sabem que eu não uso Tributologia com viés político. Eu não critico o governo A, B ou C. Eu trabalho aqui analisando efetivamente o direito e a economia. Se a minha opinião política ela foi externalizada em algum momento, eu peço desculpas, não é esse o objetivo do Tributologia, que fique bem claro. A minha opinião aqui ela é meramente técnica, quer seja sobre o viés econômico, quer seja sobre o viés jurídico. E economia, e cada um tem o seu pensamento da mesma forma o que acontece no direito, e a grande beleza da democracia é exatamente cada um poder expor as suas ideias da melhor forma possível. Bom, vamos trabalhar um pouquinho essa ideia de onde veio essa lei complementar número 192 de 2022. É claro que é um absurdo o preço da gasolina no Brasil, dos combustíveis de um modo geral, estarem em um patamar estratosférico. Mas isso não é uma realidade brasileira exclusivamente. Nós não somos o único país do mundo prejudicado com a alta do preço dos combustíveis. O preço do petróleo, do barril de petróleo, subiu no mundo inteiro. Primeiro, o primeiro impacto foi causado pela retomada da atividade econômica no pós-Covid, ou seja, muitas empresas pararam, reduziram a produção de petróleo porque não havia demanda. De repente houve uma retomada da atividade econômica, um excesso de demanda com uma oferta limitada, uma produção limitada, efetivamente causada pela perda da atividade econômica no período da pandemia. Então, há um aumento de demanda com uma oferta que se mantém inelástica. Nesse caso, obviamente, haverá um aumento de preços. Esse aumento de preços causou inflação no mundo inteiro. Os Estados Unidos, por exemplo, são um país que não vê inflação há 20 anos e hoje encaram uma inflação de quase 2 dígitos. Mesma coisa acontece com o Reino Unido, que é um país que não vê inflação há 30 anos e de repente se depara com uma inflação muito elevada que realmente causa para os ingleses, né, muita dificuldade, porque eles não estão acostumados com alta de preços. E é claro que não se discute se foi o governo A ou B. Isso é uma inflação causada pela retomada da atividade econômica, pela alta do preço do petróleo e os gargalos logísticos que se formaram em todo o mundo para a entrega de bens e serviços. Bom, após esse período, após esse primeiro choque, há uma invasão russa em território ucraniano. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia, ela efetivamente aumenta o preço do petróleo. É um segundo choque no petróleo num período muito curto aí de um ano e meio. E nesse segundo choque, o preço do barril ele chega a quase $140. O que faz com que o preço do combustível ele vá ao céu em praticamente todos os países do mundo. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos,
o galão de gasolina já ultrapassou a casa de $4,25. É um valor para os americanos até então estratosférico. Mês passado, o galão de gasolina nos Estados Unidos estava custando em torno de $3,50, $3,60. O combustível também está aumentando absurdamente nos Estados Unidos. E ninguém discute se a culpa é do governo A ou B. O que se discute lá também é mudança de tributação. Essa semana, o governador da Geórgia, do estado da Geórgia, né, reduziu o tributo que incide sobre os combustíveis para poder tentar gerar um impacto positivo, né, e tentar segurar esse preço dos combustíveis, que está realmente muito alto e está pressionando muito fortemente o setor produtivo americano, colaborando com o aumento da inflação, colaborando com o aumento de preços. No Brasil não é diferente. No Brasil nós temos também um choque de combustíveis muito elevado, nosso preço realmente é muito alto, por vários motivos. Mas é importante lembrar que o preço da gasolina subiu no mundo inteiro. E é importante lembrar também que comparações de preço entre Brasil e Portugal, por exemplo, são comparações que não deveriam sequer ser feitas, né? Porque Portugal é um país muito pequeno, Portugal é um país com uma população muito pequena e com uma outra situação econômica, né, que não se equipara com o Brasil, onde o salário mínimo ele tem realmente poder de compra e aqui não tem. Comparar o litro de combustível com o salário mínimo não é nem um pouco honesto para fins de análise econômica. Mas, nesse caso aqui, o que a gente tem que levar em consideração é que há uma alta sim no mundo inteiro. E a composição do combustível brasileiro, ela é uma composição muito complexa. Você tem dentro da gasolina álcool, você tem dentro do diesel biodiesel. No outro Tributologia eu já havia comentado sobre isso. Isso faz também com que o preço suba, porque por mais que a gasolina caia, você vai ter, obviamente, o álcool pressionando o preço do combustível, porque o álcool também depende de safra, se o usineiro vai querer produzir açúcar ou álcool combustível, enfim, são N fatores que vão influenciar no preço da gasolina, além do dólar, né? Além da paridade internacional que a Petrobras adotou, e eu não vou entrar na seara se está correto ou não, não é esse o objetivo desse Tributologia. Mas o ponto é, um dos casos, um dos defeitos, né, sem sombra de dúvidas, é a tributação. Um dos grandes problemas, né, que fazem com que o preço do combustível seja muito elevado é, sem sombra de dúvidas, a tributação. E o governo federal, por sua vez, reduziu as alíquotas de PIS e COFINS, reduziu as alíquotas de CID de combustíveis, né? Mas a tributação federal sobre combustíveis ela é relativamente pequena frente à tributação dos estados. Então, a grande briga foi, o governo federal diz, olha, eu fiz minha parte, estados, vocês precisam fazer a parte de vocês para gerar uma redução do preço do combustível. Essa é a lógica e esse é o caminho para chegarmos à Lei Complementar 192, ok? Então a Lei Complementar 192, ela vem lá do PL, Projeto de Lei Complementar número 11 de 2020, que nasceu no Senado Federal, né? E que nasceu como a Lei Complementar 192, foi bastante rápida, né? A sanção também foi bastante rápida. E isso demonstra de forma muito clara o seguinte: quando o Congresso e o Executivo estão alinhados e há uma vontade política, tudo acontece, né? Essa discussão se há ou não vontade do Executivo, do Legislativo, cara, o projeto de lei complementar número 11, que virou a Lei Complementar 192, é a prova de que com vontade política o Brasil tem como ser tocado, tem como evoluir, tá? Então o que acontece? Qual é o grande problema? Essa lei complementar, ela vem para regular a Constituição lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, né? O seu grande objetivo é regular o 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha H da Constituição. E lá na Constituição, no 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha H, está escrito o seguinte: cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá de uma única vez,
qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B. O inciso 10, a linha B, diz que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos e derivados de energia elétrica. Então, não vai ser aplicada essa imunidade. Então, vai incidir o ICMS monofásico sobre as operações que destinem a outros estados o petróleo, inclusive lubrificantes, ok? Então, o primeiro mote dessa lei complementar é efetivamente deixar claro em que momento nós teremos o recolhimento desse imposto e de que forma ele vai ser recolhido. No caso, o ICMS vai ser recolhido de forma monofásica, ok? O primeiro ponto relevante, né, é que essa lei complementar ela deixa claro quais são os dispositivos, quais são os combustíveis, na verdade, que submetem ao regime monofásico de combustível, de incidência de ICMS. E qual é a diferença entre regime monofásico e regime plurifásico? O regime plurifásico significa dizer que o ICMS ele vai incidir em todas as fases da cadeia produtiva. Sempre que houver uma circulação de mercadorias, haverá um fato gerador de ICMS. Sempre que houver uma circulação de mercadorias, eu tenho um fato gerador. Isso é um imposto plurifásico, ele incide em todas as fases da cadeia produtiva. Já um imposto monofásico é aquele que vai incidir uma única vez na cadeia produtiva. E aí você percebe que a Constituição, lá no 155, o parágrafo 2º, inciso 12, a linha H, já previa que o regime era monofásico. A lei complementar, ela vem para praticamente repetir o que já estava previsto na Constituição. Então, tecnicamente falando, não é uma lei complementar que traz grandes inovações além daquilo que a própria Constituição já previa, tá? Então, é muito importante que se tenha isso em mente. Agora, o grande dispositivo, na minha opinião, sobre essa lei complementar, que é o dispositivo que vai dar muita dor de cabeça, é o artigo 3º, né? O artigo 3º da lei complementar 192, ele vai dizer o seguinte: para a incidência do ICMS, né, nos termos dessa lei complementar, você tem que não vai ser aplicado o disposto na linha B do inciso 10 do parágrafo 2º. Ok, não vai ser aplicada a imunidade, ou seja, a incidência vai acontecer nas operações interestaduais. Esse é um primeiro ponto que realmente a gente tem que levar em consideração, tá? E aí, a lei vai trazer quais são os combustíveis que devem sofrer a tributação monofásica, a tributação única, por ocasião da saída desse combustível do estabelecimento do produtor, né? E daqueles que são equiparados ao produtor. No caso também da importação, no caso do embaraço aduaneiro, conforme está escrito lá no artigo 4º, né, e no artigo 5º da própria lei, tá? Então, o artigo 4º fala quem são os contribuintes, ou seja, o produtor ou o importador de combustíveis, né? E o artigo 5º diz que o fato gerador ele vai existir na saída do combustível e no desembaraço aduaneiro. Então, nós temos aí uma regra muito clara acerca da incidência, beleza? Deixa eu molhar a garganta aqui, porque é muita coisa a ser abordada nesse caso concreto especificamente, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter uma tributação no estado onde ocorrer o consumo. Isso está lá no inciso 2 do artigo 3º, nas operações de combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo, o que é o lógico, tendo em vista que não são todos os estados brasileiros que produzem combustível. São poucos estados que produzem, então se a tributação fosse na origem, nós teríamos aí uma quebra do Pacto Federativo. Essa regra, ela protege o Pacto Federativo e permite então essa tributação somente no destino, com o equilíbrio dos estados e uma isonomia entre eles, tá? Agora tem um detalhe interessante. Nas operações, diz o inciso 3, né? Inciso 3, nas operações interestaduais, entre contribuintes com combustíveis não incluídos no inciso 2, o imposto vai ser repartido, né? Então veja, se não for derivado de petróleo, né, você vai ter necessariamente a repartição dessas receitas, tá? Você vai ter efetivamente a repartição dessas receitas. E aí você vai ter que voltar e aplicar o artigo 155, o parágrafo 2º, inciso 7 lá da Constituição, o que vai gerar, claro, um impacto na arrecadação dos estados. Disso eu não tenho a menor dúvida, tá bom?
Bom, dito isso, fica muito claro, né, que o objetivo dessa lei é equilibrar o preço do combustível, fazendo com que ele incida uma única vez e acabando com a incidência em cascata. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. A incidência em cascata é um absurdo jurídico, né, que existe no Brasil e que faz com que os produtos sejam muito mais caros do que deveriam ser de verdade. Tranquilo, gente? Agora, um detalhe é o seguinte. Gabriel, é uma medida boa para reduzir o preço dos combustíveis? Eu não tenho a menor dúvida que ela vai ter um impacto positivo, né? Agora, tem uns detalhes nessa lei que me colocam muitas dúvidas, né? Porque, veja, quando eu pego a redação do artigo 3º, estou voltando aqui no artigo 3º, inciso 5, né? Diz que as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, nos termos da linha G, do inciso 12 do parágrafo 2º. Ok. Vão ser uniformes em todo o território nacional e poderão ser diferenciadas por produto. Então vai ser a mesma alíquota no território nacional inteiro, né? E podem ser diferenciadas por produto. Elas serão específicas, ad rem, por unidade de medida. Aqui está a grande diferença, porque o que acontece? A alíquota hoje é um percentual sobre o valor do combustível. Então, você tem um aumento do barril de petróleo, você vai ter um aumento do combustível, óbvio. E se a base de cálculo aumenta, eu jogo um percentual em cima, eu vou ter um aumento ainda mais forte, ainda mais estratosférico, tá? Esse é um ponto extremamente relevante. Quando você define alíquotas ad rem, né, você tem uma estabilização do preço, porque você vai ter uma tributação por unidade de medida. Então, por exemplo, a CID de combustíveis ela incide dessa forma, né? A CID de combustíveis tem lá um valor fixo, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas também não vem ao caso, mas só a título de exemplo, R$10 a cada 70 metros cúbicos de gás. Então vai ser alguma coisa nesse sentido, tá? Mas quem vai ter que definir são os estados. Então isso vai gerar uma estabilização no preço? Vai. Tem um impacto interessante porque há estados cuja alíquota do ICMS sobre combustíveis ela é baixa, né? Isso vai aumentar a arrecadação de estados com alíquota baixa e vai prejudicar os estados que tenham alíquota alta, como é o caso do Rio de Janeiro, que tem a maior alíquota de ICMS sobre combustíveis do Brasil, né? Mas o que me chamou muita atenção na redação lá do inciso 5, a linha C do artigo 3º da Lei Complementar 192, foi a linha C, que diz que essas alíquotas poderão ser reduzidas e reestabelecidas no mesmo exercício financeiro. Ou seja, não tem anterioridade de exercício, né? Observado o disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 150, respeitada ali a noventena. O que me chamou a atenção foi o seguinte: se eu reduzo, eu não tenho nem anterioridade nem noventena, né? A redução não submete nem anterioridade nem noventena. E o reestabelecimento é você voltar ao patamar que existia antes, não é a majoração. Então veja, para eu reduzir, a cobrança é imediata, não tem que respeitar a anterioridade e noventena. A redação ficou ruim. Parece que tem que respeitar a noventena para redução. Não tem. A regra constitucional ela é clara, não tem que respeitar a noventena para a redução, só para a majoração. E nesse caso, reestabelecido teria então que respeitar aí a noventena. Então você percebe que há brigas, né, que efetivamente podem surgir com relação a isso, tá bom? Agora, veja, nesse caso eu ainda vou além. Voltando aqui na redação, ao meu entendimento, não tem necessidade de respeito à anterioridade de exercício, tá? Não tem necessidade de respeito à anterioridade de exercício, tá bom? Bom, nesse caso, então, como eu disse, a alíquota é ad rem, tá? Você vai... os estados deverão deliberar sobre a alíquota ad rem em função das estimativas de evolução do preço do combustível, né? E isso aí, enfim, a gente tem um risco dos estados jogarem essa alíquota lá em cima agora, porque ninguém quer perder. E cá entre nós,
melhor para os estados que ingressar com uma ação de inconstitucionalidade, porque essa lei não tem vício de constitucionalidade nenhum, né? É exatamente você jogar uma alíquota no céu, porque são os estados que vão definir. São os estados que vão definir, né? Então, assim, a gente tem que ficar bastante atento ao que os estados vão definir de alíquota agora, né? Então, o que acontece? Essa lei tem um outro benefício muito grande, que não é só de ICMS, muita gente diz, ICMS e tal. Não, essa lei trouxe no seu artigo 9º que a alíquota de PIS e COFINS sobre combustíveis, ela fica zerada até 31 de dezembro de 2022. E está mantido o crédito fiscal. Então, é positiva? É positiva. E também a alíquota foi zerada para PIS e COFINS importação sobre óleo diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo, gás natural e querosene de aviação, até 31 de dezembro de 2022. Então você tem um ponto positivo muito grande nessa lei, que é o tributo federal sendo trazido para zero, para tentar segurar o preço do combustível, né? É claro que nesse caso nós temos a calamidade pública, nesses casos nós temos uma conjuntura de pandemia, de guerra no exterior, pandemia que ainda não acabou, arrefeceu, mas não acabou, né? Então nesse caso não há necessidade de respeito ali a elaboração de impacto econômico financeiro ou medida de compensação conforme previsto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque efetivamente a conjuntura permite esse tipo de redução, né? Então o que acontece? Essa lei, ela é uma lei que vem com o objetivo de estabilizar o preço da alíquota e ter uma mesma alíquota no Brasil inteiro, tá? De modo que eu chamo a atenção que é possível sim que essa lei ela produza bons efeitos, né? É possível sim que ela produza bons efeitos. Porque é claro que o ICMS é um dos principais componentes que fazem com que a alíquota, o litro do combustível seja tão caro no Brasil. Então, efetivamente, nós temos uma medida de controle do preço do combustível, nós temos uma tributação federal que é zerada, nós temos ali uma forma clara, uma intenção clara de segurar esse preço. Gabriel, mas não seria mais vantajoso a Petrobras desvincular o preço dela do preço do barril internacional? Não seria. Isso seria altamente prejudicial para a Petrobras. A Petrobras é uma empresa privada, ela não deve funcionar como um instrumento de intervenção estatal. Outro ponto relevante, se o governo quiser criar um vale combustível, ok, é uma medida de estabilização, não vejo nenhum problema com relação a isso. Agora, é óbvio que uma intervenção estatal na economia não é recomendável em nenhum cenário, ainda que seja um cenário de guerra. O vale, o subsídio para as pessoas que trabalham com carro é muito mais vantajoso, é muito mais humano e economicamente viável do que uma intervenção por meio da Petrobras. Bom, é isso. Gabriel, você é a favor ou contra a Lei Complementar 192? Bom, vício de constitucionalidade, como estão dizendo os estados, eu não vejo que ela tenha. Ela só regula o dispositivo constitucional, que é o 155, parágrafo 2º, inciso 2, a linha H, praticamente repetindo o que está escrito ali. Ela tem um probleminha que não vem ao caso aqui agora, no tocante à alíquota interestadual, a aplicação da alíquota interestadual. Ela privilegia a tributação no destino, o que é bom, tá? Que vem de acordo com o entendimento do STF, que vem sendo adotado pelo STF já há muito tempo. Então, assim, eu acho que os probleminhas que ela tem não vêm ao caso para o objetivo de tributologia de hoje. Poderíamos até falar no próximo tributologia sobre os vícios de constitucionalidade que eu acho que tem, mas nenhum deles é favorável ao Estado para derrubar essa lei e continuar com a alíquota atual. Acho que os estados vão se dar mal. O único argumento que os estados poderão utilizar será o argumento do consequencialismo jurídico de perda de arrecadação, pois é fato que a tendência dos estados perderem a arrecadação é muito grande, tendo em vista que no momento em que você tem uma alíquota fixa ad rem, você vai ter uma tributação mais estável e menos sujeita à oscilação. Não concordo hoje com o preço do combustível, como um cidadão, mas eu acho também que o argumento consequencialista dos estados não deve prosperar. Os estados vão perder arrecadação sim,
e eles têm que se organizar para suportar essa condição, tá? Eu acho que a conversão do PL, no momento atual, no cenário atual, acaba sendo mais favorável, tá? Bom, é isso. Eu queria pedir desculpas, normalmente a tributologia não é tão longo como o de hoje, mas eu precisava analisar o cenário de forma mais completa possível para que você pudesse ter a sua opinião sobre o PL 192 e não ficar repetindo tudo que você ouve por aí, tá? Se você gostou dessa tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Vamos torcer para que tenha efeito e para que os estados, por meio de deliberação, não criem uma alíquota tão alta a ponto da lei complementar não atingir o seu objetivo principal, que é controlar o preço dos combustíveis. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer enorme estar com vocês e semana que vem tem mais tributologia. Um beijo enorme, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau, meu povo!